Depois dessa empresa, quando ela encerrou, você foi para algum outro desafio? Como que foi esse Sim, processo? foi rapidamente, a gente percebeu que a empresa não teria uma vida muito longa, né? E aí eu voltei para a empresa onde eu trabalhava, Hum, né? Numa outra base de manutenção, que foi aqui em Belo Horizonte, né? No aeroporto da Pampulha, né? E aí eu comecei um outro caminho, agora dando um passo atrás, inclusive, porque eu comecei a trabalhar como mecânico novamente, uhum. e depois como um líder de turno, né, de turno de trabalho, e depois eu acabei ocupando a posição de supervisão, e aí começa toda a história mesmo da gestão de supervisão, coordenação, gerência, etc. Eu passei por algo similar na minha carreira. Eu estava numa posição aqui em cima de coordenação e por um movimento de carreira eu dei um passo para trás numa outra empresa. Eu virei analista, eu era coordenador, eu virei analista. Porque eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu poderia agregar muito naquele lugar e eu sabia que meu crescimento foi rápido. Tanto que eu virei coordenador na outra empresa com 3 meses. Então eu virei para cá como analista, com 3 meses eu virei coordenador, já assumi a posição. De tanto resultado que eu entregava, né? Acho que você também foi pensando muito nisso, né? Vou dar um passo pra trás, mas eu sei que eu vou, cara, daqui a pouquinho eu vou estar assumindo uma posição maior ali, porque eu tô entregando muito mais, eu vou entregar muito mais resultado do que eles esperam de mim, né? Aqueles 120, 150%, que a empresa espera 100%, eu vou entregar muito mais, então automaticamente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso passou na sua cabeça, não passou? Passou e aconteceu rapidamente também, da mesma forma que aconteceu contigo. Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas de mecânica liderança foram questões de alguns poucos meses, né? Talvez você esteja ouvindo a gente, esteja falando assim, poxa, o Edson falou que talvez para me virar gestor tem que trocar de empresa, mas eu tô aqui há 10 anos, cara, eu vou ter que sair da empresa, vou ter que abrir mão do meu acerto, esse pensamento pequeno que aí geralmente a galera tem, né? Cara, encare isso como um passo para trás para dar dois para frente, tá? É necessário, vai fazer bem para sua carreira. Eu não tenho dúvidas disso que quando você estiver lá no fim da sua vida, você vai se arrepender muito mais de decisões que você não tomou, que poderia mudar sua carreira, como essas, do que se você abrir mão de alguns milhares de reais naquele momento ali que talvez você ia gastar com coisas que nem fazia sentido para você naquela figura do momento. Tá? Então, pense bem, a sua carreira é responsabilidade totalmente sua, tá? Ninguém vai tomar as decisões por você, tá bom? Me fala agora, cara, como é que foi o seu crescimento na área gerencial dentro da aeronáutica? Você, a partir desse momento que você retrocedeu para essa empresa como mecânico, aí você começou já a subir cargos atrás de cargos, a responsabilidade atrás de responsabilidade. Como que foi esse processo seu agora dentro dessa área da aviação? Então, esse foi o primeiro passo que eu dei para trás, né? Tiveram outros? É, então eu ocupei uma liderança, depois eu fui para uma supervisão, depois eu saí de Belo Horizonte, fui para um outro estado, assumi uma coordenação de bases de manutenção, né? Depois disso, eu voltei para Belo Horizonte, não, passei pelo Rio de Janeiro, cara, assim, eu já rodei tanto que até para relembrar é difícil. Eu fui para o Rio de Janeiro, também ainda como coordenador de manutenção. A linha aérea também estava nesse momento turbulento, foi aquele primeiro comentário que eu fiz lá atrás. E aí eu fui para uma posição de supervisão numa indústria de manutenção de asa rotativa. Asas rotativas são helicópteros, Uhum. né? E trabalhar com material composto, que é fibra de carbono, fibra de vidros. É uma indústria muito É especializada. similar? Mexer com helicóptero, mexer com um avião de grande porte? Tem suas similaridades. Em termos de processo, é praticamente o mesmo, porque a regulamentação ela é praticamente a Que mesma, né? legal, cara. Obviamente, quando a gente pensa em certificação, quando você fala de um avião que transporta 200 passageiros, a certificação é muito mais rígida, né? Então, a aeronave ela tem redundância de sistemas para garantir a confiabilidade e a segurança da operação, né? Mas em termos de processo tem muita similaridade, né? Então, eu fui para uma posição de supervisão, né? Aí passei um tempo fora do país, fazendo um treinamento técnico, né? E fui ser supervisor nessa empresa, né? Eu já tinha começado anteriormente a minha engenharia, nesse momento ela estava ali parada, né? E retomei a engenharia, fazendo a engenharia de produção, né? E surgiu a oportunidade de voltar para Belo Horizonte, né? Numa posição que era um passo atrás, de novo, mas numa empresa que também estava surgindo e com um potencial de crescimento muito grande. Hum. Então eu cheguei.
que era uma possibilidade de entrar nessa empresa e desenvolver uma carreira. E foi onde eu passei boa parte da minha, né, da minha vida profissional. Fiquei lá 15 para 16 anos, Caramba. né, dos 37. Então, esse passo atrás me ajudou a entrar numa trilha onde eu fui, de novo, inspetor, supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, aí fui gerente da produção e do planejamento, depois eu fui gerente somente do planejamento, depois de oficinas aeronáuticas, depois de engenharia, depois fui gerente de qualidade e de melhoria contínua. Caramba. Então, eu acabei migrando por várias cadeiras gerenciais, A empresa só crescendo. em função dessa decisão que eu tomei lá atrás de dar um passo atrás, né? Porque eu enxerguei que seria uma empresa que ia crescer e que poderia me oferecer essa oportunidade, né? Fiz a graduação, depois fiz 2 outras especializações em gestão de projetos, que me ajudou bastante. Na empresa, eles acabaram me direcionando para uma graduação numa universidade americana, Muito que legal. foi feita a especialização foi feita aqui no Brasil, né? Somente o TCC, que é o Capstone, que eu apresentei lá nos Estados Unidos, junto com o pessoal, mas que também ampliou a minha visão assim pra caramba. E eu tô falando isso tudo porque para dar importância ao passo que eu dei lá atrás, Sim. né? Não, cara, eu vou dar o segundo passo atrás, porque é uma empresa que promete, né, tá no mercado até hoje, uma das grandes empresas aí de linha aérea, né, e que eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado por lá, e que me fez me colocar na situação que eu me encontro hoje, cara. Você hoje, Assim, você hoje, hoje é hoje eu sou referência, um né? profissional muito bem consolidado na manutenção, graças a esse passo que eu dei lá atrás. Quando a gente fala de manutenção aeronáutica, você é uma referência, né? E quando a gente fala referência, é a nível nacional. Então você falou, você também já trabalhou fora do país, talvez até a nível internacional também você seja reconhecido de alguma certa forma. E grande parte desse reconhecimento veio por esse caminho que você acabou de trilhar agora, né?